E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, outras Bíblias falam zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, pulando para o versículo 9, fala o seguinte: Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta quarta-feira. Quarta-feira essa, ó Deus, nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre a intimidade contigo, ó Deus. Por isso, nesta noite, ó Pai, continua falando. Eu me coloco, Senhor, na tua presença mais uma vez. Usa, ó Deus, do jeito que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Nós estamos falando nas quarta-feiras sobre intimidade. E hoje Deus nos traz mais uma palavra sobre este assunto, com foco, intimidade, os altos e baixos da vida de um cristão. Como referência bíblica, Deus nos deu Elias, o profeta Elias. E nós podemos observar, não só no capítulo 19, mas o 17, o 18, porque nós precisamos de um contexto, para falar sobre esse assunto. A Bíblia primeiro apresenta quem é Elias. Elias era tesbita de Tisbe, de Gileade. Elias foi um grande profeta da galeria dos grandes profetas. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que no decorrer da sua vida, no decorrer do seu, ele mostra quanto ele tinha de intimidade com Deus. E isso começou a me chamar a atenção, porque ter intimidade com Deus é você ter liberdade, é você ter confiança. Existe um processo para você chegar até a questão da intimidade. E nós precisamos entender isso. Nós podemos observar que Elias teve um chamado muito importante. Porque, infelizmente, naquela época onde Elias estava, ele estava diante de um rei chamado Acabe, que a Bíblia considera como o pior rei de Israel. Ele conseguiu ser pior do que o próprio pai dele, que além de se afastar das coisas de Deus, ele ainda casou com uma mulher que não tinha nada a ver com Deus, e ele ainda passou a adorar os deuses da esposa dele, causando um grande problema, um grande transtorno espiritual para Israel. E isso atrapalhou muito. Aí você pergunta, por que Elias foi levantado profeta?
Um dos motivos de Elias ser levantado, o principal motivo, foi justamente para ele ser contra, ou ele proclamar o que Deus estava falando contra tudo aquilo que estava acontecendo no reinado. Se você pega, por exemplo, o texto do capítulo 17, eu vou utilizar o 17, o 18, o 19, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. O primeiro versículo, ele apresenta quem é Elias, e logo em seguida Elias já está falando com o rei Acabe, declarando ao rei Acabe que haveria seca sobre Israel. Não iria chover, nem cair orvalho. Nem orvalho, nada, seco. E isso atingiria de todas as formas a Israel. Fome, seca, poder aquisitivo, os animais, a ponto de faltar comida até nos celeiros do rei. Só que aí nós podemos observar que diante da palavra de Elias ao rei, Deus já estava presente. Havia uma conformidade, existia uma intimidade tão grande entre Elias e Deus, que aquilo que Elias profetizava, Deus fazia acontecer. Não só falava, mas acontecia, porque era a ordem de Deus. Deus mandou ele falar, ele foi falar. E dando continuidade, irmão, nós podemos ver o seguinte, que para você chegar diante da maior autoridade e falar para ele, olha, por causa dos teus pecados, por causa de tudo que está acontecendo na tua casa, Israel vai padecer. Vai haver seca. Ele teve que ter ousadia. Ele teve que ter intrepidez, coragem, no mínimo coragem. No mínimo ele teve que ter muita coragem. E ele só tinha esta coragem, porque havia grande intimidade dele com Deus. Nós podemos observar que havia uma obediência muito grande de Elias para com Deus. Tudo que Deus mandava Elias fazer, ele fazia. Obediência também faz parte da intimidade. Nós podemos observar que Deus, quando as coisas iam acontecer com Elias, problemas iriam acontecer com Elias, Deus revelava a Elias, Deus dava a ordem a Elias, sai daqui, vai para ali, vem para cá, para justamente que nada acontecesse, ou seja, um cuidado de Deus para com Elias. Logo assim que ele declarou a seca, Deus mandou que ele saísse dali, e ele obedeceu. E por onde ele passou, foi demonstrado a intimidade que ele tinha com Deus. Deus ordena que ele retornasse, ele também retornou. Mas antes de falar sobre o retorno dele, nós precisamos dar uma olhadinha no seguinte, irmãos. O capítulo 17 e o capítulo 18 mostra momentos de Elias, aonde ele profetizava e as coisas iam acontecendo. Deus mandou que Elias fosse para a casa da viúva em Sarepta. Ali, ele pediu comida, ela não tinha. Ele profetizou as bênçãos sobre a casa dela. E não faltou nem pão, não faltou farinha, não faltou azeite naquela casa. Mas quando o filho dela adoeceu e morreu, a viúva entrou em desespero, porque era o seu único filho. Elias pegou o menino, levou ao quarto e orou a Deus. E Deus retornou com a vida ao menino. Fazer alguém ressuscitar só tendo intimidade com Deus. Orar pedindo a Deus e Deus atender, tem que haver cumplicidade. E nesse decorrer nós podemos observar tudo isso. Não só isso, mas também quando ele desafia. Porque no momento que ele estava lá em Sarepta, ele estava calmo, tranquilo, Deus fala assim para ele, volta. E aí quando ele volta, ele já volta com outra missão. A missão dele foi justamente o quê? Desafiar os 450 profetas de Baal, e ele falou somente isso para quem? Para o próprio rei Acabe. Ele tinha que provar quem era o Deus de Israel.
Então ele pediu a Acabe que mandasse os profetas, para reunir os profetas de Baal. Com isso, houve um desafio. Os profetas de Baal clamaram a Baal, não foi respondido. Elias clamou a Deus, e o holocausto todo que estava lá foi consumido com o fogo de Deus. Você orando, você precisa de resposta. Se você ora, você precisa de resposta, mas a sua resposta está ligada à sua intimidade com Deus. Então nós estamos diante de vários desafios. Elias teve desafios materiais e espirituais, mas principalmente os espirituais. Desafios físicos, mas os maiores desafios de Elias foram espirituais, porque lutar contra a carne ou sangue é uma situação. Agora, quanto à questão espiritual, tem que ter intimidade com Deus. E ele era um contra 450 profetas. E Deus fez um milagre naquele lugar. Ao ponto dele se tornar ousado de até debochar dos profetas. Perguntando para os profetas se o Deus deles estava dormindo, tinha ido passear ou fazendo coisa qualquer. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Diante de tudo que está acontecendo na sua vida, Deus tem resposta para você. Diante de tudo que você precisa, Deus sabe antes de você abrir a sua boca. Mas é necessário você abrir. Se nós pudéssemos hoje medir, parar um pouquinho e pensar assim, qual está sendo o meu grau de intimidade com Deus? Qual está sendo a minha ligação com Deus no meu dia a dia? Qual está sendo a minha ligação? Qual tem sido o tempo que eu tenho tirado para Deus? Nós estávamos falando agora mesmo com a pastora sobre isso lá. Às vezes a gente quer parar para ler um livro, ler alguma coisa, o tempo é corrido, tudo atrapalha. Muito mal, às vezes, a gente consegue parar e fazer uma leitura da Bíblia. Irmão, nós precisamos separar. O que eu falo para você, eu estou me incluindo. Eu me incluo nessa mensagem. Sobre a questão de ter intimidade com Deus, eu preciso a cada dia mais estar na presença de Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, porque no momento de tribulação, no momento de angústia, eu só tenho Deus para socorrer. Assim como você também, irmãos. Quando a saúde aperta, quando um problema bate à sua porta, o seu primeiro recurso tem que ser Deus. Deus pode enviar pessoas que você nem imagina para te ajudar. Mas o seu pedido primeiro tem que começar por Deus. E Elias estava assim. O pedido dele tinha que ser direto com Deus. Ele não tinha ninguém para ele recorrer. Você já se sentiu sozinho diante de problema? Você já se sentiu? Num grande problema você não saber o que fazer? Quantos aqui já aconteceu isso com você? Acontece comigo também. Dia a dia. O que fazer diante de uma crise? O que fazer diante de um grande problema? Seja ele em qualquer área que seja. O seu recurso tem que ser Deus. O seu recurso precisa ser Deus. Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos, quando você tem intimidade, você precisa passar por um processo. E esse processo não tem como você mudar o curso dele. Você conhece, você tem comunhão, e essa comunhão gera relacionamento. Esse relacionamento vai gerar confiança, e diante da confiança, você passa a ter fé. É um caminho que o cristão precisa para ter intimidade com Deus. Uma coisa vai gerando a outra. Você não conhecia Jesus Cristo, você passou a conhecer. Você começa a ter relacionamento com Deus nas suas orações, na leitura da palavra. Você começa a se desenvolver, você começa a ter confiança naquilo que está na sua palavra e o que Deus vai operando cada dia na sua vida. E diante disso, Deus vai acrescentando cada dia mais a sua fé, irmão. Ao ponto de você orar e Deus atender. Ao ponto de você exercitar essa fé. Seja com um filho, seja com um marido, seja com uma esposa, parentes, seja diante de problemas no trabalho, seja diante de uma prova.
Mas você tem que fazer a sua parte. Esse curso você não muda. Essa rota você não tem como mudar. Mas Deus pode acrescentar na sua vida a cada momento, a cada dia. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, assim, comparando, nós precisamos estar orando. Trazendo um exemplo de um outro profeta, o profeta Daniel. Daniel, quando foi jogado na cova, ele tinha crédito com Deus, porque ele orava. Ele tinha intimidade com Deus. A mesma forma foi Elias. Se não acontece um milagre naquele dia, os 450 profetas iam fazer algo muito ruim com Elias. Mas foi ao contrário, Deus deu vitória. Ao fio da espada não sobrou um, porque Deus não deixa passar nada. Só que aí, irmãos, quando você tem uma vitória, seja ela qual for, o seu primeiro inimigo, que é o diabo, não fica feliz. O inimigo vai fazer de tudo para estragar a sua intimidade com Deus. O inimigo não vai concordar que você está sendo abençoado. O inimigo não vai ficar satisfeito que você está tendo uma ligação direta com Deus. O inimigo não vai ficar satisfeito quando você está com um problema e você clama a Deus e Deus responde. Quando você clama a Deus, Ele dá ordem aos anjos que venham te atender. Por isso, maiores tentações virão. E a sua intimidade tem que aumentar. Por isso que quando aconteceu a situação com os profetas de Baal, que eles foram vencidos e o poder de Deus caiu naquele lugar, ao ponto do povo de Israel voltar a acreditar de quem era Deus, quem era o Deus de Israel, Jezabel se levantou e ameaçou a Elias. Saiba de uma coisa, irmãos, não importa a ameaça que virá sobre a sua vida, Deus continua sendo Deus da sua vida. Ainda que o inimigo se levante, saiba que você é vitorioso no nome de Jesus. Mas você precisa ter essa confiança. Por que eu trouxe esse exemplo de Elias para esta noite? Porque enquanto Elias estava na obediência, enquanto Elias estava em conexão geral com Deus, Deus estava mandando até fogo do céu. Deus estava mandando fogo. As coisas estavam acontecendo na vida de Elias conforme programação de Deus para com ele. Só que diante de uma ameaça, Elias fugiu. Deus mandou ele fugir? Deus mandou ele sair de onde ele estava depois que ele enfrentou os 450 profetas? Não é isso que está escrito. Não é isso, irmãos. Você voltando ao capítulo 1, você vai ver, ao capítulo 19, você vai ver o seguinte, que diz assim, no versículo 3, Elias teve medo. Você tem medo? Você tem medo? Eu tenho medo. Muitas vezes eu também tenho medo. E diz assim, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. A Bíblia não está dizendo que Deus mandou ele sair dali. Ele teve medo e fugiu. Diante das ameaças que nós estamos sofrendo hoje na sociedade, principalmente pela questão de segurança, muitas vezes nós temos vontade de fugir. É natural. Qualquer tipo, irmãos, a situação está tão triste que você ouve qualquer barulho hoje, seja até de fogos. Ó, não fica um para contar a história. Não fica. Passando por uma rua, começar o estampido, irmão, é uma correria. Voa gente para tudo que é lado. Eu já vi gente entrando debaixo de carro e tudo. Carro estacionado, o pessoal entrando debaixo, para poder se proteger. Não tem como. Soltaram uma bombinha, o pessoal, opa, que barulho é esse? O que é isso? O que está acontecendo? Por quê? É natural você proteger a sua vida. Diante desta ameaça aqui, quantos de nós também não fugiríamos? Se a mulher do rei disse que, da mesma forma que você fez com os meus profetas, vou fazer com você. Ó, foge ninguém não, fica aí. Não foge ninguém não, irmão.
são só fogos. Mas a ameaça aqui estava clara. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que o tal profeta Baal dizia, ou as pessoas falavam dele, eu estava pesquisando, que ele controlava o clima. Mentira, quem controla o clima desta terra chama-se Deus. Por isso o primeiro desafio. Por isso que Elias começou desafiando Acabe e a própria Jezabel ao Deus que eles estavam servindo, dizendo porque esse Deus para eles controlava o clima. Elias falou para ele, não vai chover, não choveu. Ficou 3 anos e meio no mínimo aí sem chover, uma terra seca. E no versículo do capítulo 17, fala uma coisa muito interessante. Então Elias, o Tebita, mediante moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele estava como um representante legal de Deus nesta terra. Assim como eu e você, nós precisamos ser. A sua palavra tem que estar alinhada com Deus. Isso demonstra que você tem caráter, responsabilidade, mas principalmente intimidade com Deus. Você é um cristão, aquilo que você falar, assinando com o nome de Deus, tem que acontecer, irmão. E com isso feriu não só o rei, a Jezabel, mas o Deus que eles adoravam. E só voltou a chover o dia que Deus deu a ordem a Elias, falou, volta e fala para Acabe que eu vou mandar a chuva. E aí ele foi encontrar com o rei novamente e falou, prepara, porque vai chover. Antes disso nada aconteceu. Então você vê quantas coisas Elias foi fazendo, e depois ele desafia os próprios profetas, ou seja, tudo que estava em pecado em Israel, ele estava combatendo diante da palavra de Deus, diante da ordem de Deus. Mas para isso tinha que haver uma conexão tremenda entre ele e Deus. E agora? Aí eu paro aqui um pouquinho e falo assim, irmãos, como é que está você hoje? Você está segundo a ordem de Deus, que é o primeiro exemplo de Elias, ou você está no segundo exemplo, que é fugindo da situação? Como é que está você hoje? Você está mais para o Elias fugindo, ou para o Elias que está encarando os problemas? Porque, irmãos, encarar problema, você tem que ter disposição. Muitas pessoas preferem fugir do problema. E vai virando bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E o problema vai crescendo. Depois, quando ele explode, eu podia ter resolvido. Isso na vida material e na sua vida espiritual. Acontece da mesma forma, irmão. Você vai deixando, não, depois eu resolvo isso com Deus. Não, depois eu oro a Deus. Não, depois eu procuro Deus. Depois eu vejo isso com Deus. Quando a situação vem, e agora o que eu faço? E agora? Será que se eu orar a Deus, Deus vai me responder? Porque agora eu estou precisando de uma solução rápida. Será que eu tenho crédito para Deus poder me responder nesta hora? Ou eu vou precisar fugir do problema? Ou eu vou precisar deixar o problema para depois jogar ele, mas ele não tem mais como jogar para debaixo do tapete, porque eu já joguei várias vezes. A falta de intimidade com Deus está derrotando muitos cristãos nesta terra. E sabe o que acontece, irmão? As coisas vêm minando você, que quando você se dá por si, você está fraco. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Se eu não alimentar o Espírito ligado a Deus, eu vou deixando, depois você fala assim, Deus,
Não estou ouvindo você falar, Deus, cadê você? A voz tem que estar o dia inteiro, a voz de Deus tem que estar ecoando nos seus ouvidos, irmãos. Isso não acontece com A, com B, com todos. Todos nós estamos sujeitos a essa situação. São altos e baixos da vida. Assim como você tem altos e baixos na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida conjugal, na sua vida, você também vai ter com Deus. Manter sempre a sua vida espiritual em alta é uma tarefa muito difícil. Eu já ouvi algum pastor uma vez falando, brincando, mas é uma verdade. Tem dia que você está pegando o bicho na unha, irmão. Tem dia que você está fugindo. E Elias foi parar, sabe aonde? Ele largou tudo ali, ao ponto de ele andar um dia de caminhada, deixou o seu moço numa cidade e foi embora no deserto. Foi embora. Quando viu que não tinha mais lugar para nenhum para ir, que ele não aguentava mais, ele parou debaixo de uma árvore. Sabe o que foi mais terrível? De uma morte. Esse é o resultado de quando você perde a intimidade com Deus, você perde a morte. Morte espiritual, morte física, desânimo. Elias estava tão decepcionado, tão desanimado, decepcionado não, mas tão desanimado, que ele chegou ao ponto de pedir, Deus, tira de mim a minha vida. É o que está relatado no capítulo 19. Um homem que está cumprindo várias ordens de Deus, numa etapa, e depois ele vai e pede a própria morte. A intimidade dele fez isso. Tudo isso diante de uma ameaça de morte. Morte física. É essa comparação que Deus quer trazer para você nesta noite. Quantas às vezes pessoas que chegam para nós, que está pedindo a morte, não está suportando mais. Só que Deus, mesmo você estando na situação que você está, Deus continua cuidando de você. Assim como Ele fez com o profeta Elias. Que depois que ele foi para o deserto, que ele deitou debaixo da árvore e pediu a morte a Deus, você está pensando que Deus virou as costas para ele? Não. Deus continuou cuidando dele. Deus mandou um anjo levar pão e água. Acorda, Elias, come e bebe, que você vai precisar dessa força. Come e bebe, porque você vai precisar dessa força. Irmãos, Deus está falando para você o seguinte nesta noite. Você está se sentindo fraco espiritual? Vou dizer para você, Deus é comida e é bebida. Então come e bebe, porque você precisa dessa força. Porque depois que ele comeu, depois que ele bebeu, ele andou 40 dias e 40 noites no deserto. Sabe aonde Deus pegou e levou ele? Lá para o Monte Horebe. O monte onde Deus falou com Moisés. Deus chamou ele para a intimidade. Deus chamou ele para vem conversar comigo aonde eu estou habitando. O mesmo monte que Deus falou com Moisés, ele também foi falar com Elias. Elias chegou no monte, simplesmente entrou para uma caverna e passou a noite, achando que está tudo bem, agora vou ficar aqui, Deus vai cuidando. Deus vai cuidar de mim. Só que Deus não deixa passar nada. Deus não quer você dentro de uma caverna. Deus não quer você desanimado. E sabe qual foi a pergunta de Deus para ele? Elias, o que faz aqui? E Deus está perguntando para você nesta noite, se você está desanimado, cansado, triste, abatido, não sei como você está. Deus está perguntando, o que faz aqui? Não é nesta caverna. Deus te quer com vida e abundância. É desta forma que Deus precisa de você. Então, irmãos, esta reflexão venha falar para você. Porque depois que você estiver saciado a sua fome, Deus vai te encaminhar. Porque Ele quer falar com você face a face. Deus quer falar junto a você.
E melhor ainda, depois que você recobra a sua intimidade, porque foi o que aconteceu com Elias, sabe o que foi a mensagem de Deus para Elias? Olha o que está escrito no versículo 16 do capítulo 19. Mesmo que você... Não, desculpa. No versículo 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Só vou ler essa parte do versículo. Depois que Deus tratou Elias, tirou ele da caverna, Deus não deu ordem para ele ir para lá. Deus não deu ordem para ele largar tudo e ir embora. Deus não deu ordem para ele fugir. Volta. Volta pelo caminho. Volta pelo deserto de Damasco, porque você tem que fazer o que deixou sem terminar. Volta. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Eu sei o deserto que eu estou atravessando. Acontecendo comigo. Mas tudo que aconteceu na vida, volta. Desse jeito. Por que eu dessa forma? Não é assim que eu e eu ficava assim, tá bom. Palavra de oração com Deus. Eu não sei se você vai falar, Deus, eu te amo, por mim. Não sei se você mas olha, Deus faz oração. Porque quando não está andando, continua vendo você como Deus vê tudo. Não sei o que forma você está. Eu nem comprei, Deus vai matar. O que eu tenho que fazer com você ainda não está acabado. Irmãos, não fuja. Não fuja. Saiba que o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, está ao seu favor. Ele luta todos os dias por você. Aonde você estiver, Ele manda anjos para cuidar de você. Aonde você estiver, os anjos do Senhor estão acampando ao seu redor. Nenhuma arma forjada chegará contra ti. Nada. Mas para isso, você tem que estar com sua intimidade em dia com Deus. Não pode perder a conexão, irmão. Não pode haver falha. Ah, mas eu estou fraco, eu estou me sentindo desanimado. Deus quer te reavivar hoje. Deus quer mudar a sua história a partir de hoje. Você precisa voltar, você precisa. Se você estiver afastado do caminho de Deus, o convite é hoje, seja aqui na igreja ou aonde estiver alcançando essa transmissão. Deus quer trazer você de volta, porque Ele quer dar continuidade tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Se a sua família ainda não está salva, Deus quer salvar. Se o seu marido, o seu casamento está perdido, não está perdido, ainda há uma chance. O seu filho não está perdido, ainda há uma chance, mas Deus precisa de você como instrumento nessa terra. A sua rua, o seu bairro, aonde você frequenta, Deus precisa de você, então Ele precisa reanimar você. Hoje Ele está te entregando o pão e a água para você se fortalecer. Por isso, irmãos, aproveita esse momento, coloca a mão no seu coração e clama: Senhor, eu preciso voltar. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso dessa conexão. Senhor, eu preciso estar ligado todo momento da minha vida contigo, meu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor estarás comigo. Os seus caminhos, só Deus conhece. Aonde você vai trilhar, só Deus conhece. E o mais importante,
Ele conhece o seu coração, porque Ele continua te sondando. Não adianta você tentar falar uma coisa para outros, para as pessoas, e viver de uma outra forma. Viver de aparência não é cumplicidade com Deus. Dizer que está tudo bem, mas o seu interior está despedaçado, não é isso que Deus quer para você. É necessário jogar essa farsa no chão, pisar nela e assumir: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti. E se você precisar de um ato de fé, tira a máscara, joga no chão e pisa nela e diz: Senhor, eu preciso ter a sua face, eu preciso de Ti, Senhor. Não adianta eu demonstrar isso aqui por fora, não adianta você estar como Jesus Cristo falou, ser um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro, desculpa, está podre. Por dentro você não tem nada para oferecer. As pessoas chegam até você pedindo uma palavra e você não tem nada para entregar, porque está faltando a essência de Deus em você. Nós precisamos da essência. Eu preciso da essência de Deus. A cada pessoa que chega a mim, eu tenho que ter uma palavra: olha, Deus cuida de você, Deus quer te abençoar. Você tem que ser um profeta nessa terra. O processo de Elias é o meu e o seu processo, é o nosso processo. Então ore agora, ore. Deus, o teu povo está aí, Senhor. Senhor, a intimidade precisa ser restaurada. Aqueles que estão em intimidade, Senhor, permaneça. Mas aqueles que por algum motivo, ó Deus, houve uma quebra de conexão, ó Pai, que nesta hora seja restaurado, que eles possam voltar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer dar continuidade na vida deles, ó Pai. Por isso, ó Deus, restaura os teus filhos, ó Pai. Restaura os corações, restaura a mente, restaura a intimidade, restaura os casamentos, restaura esses lares, ó Deus. Porque a sua obra precisa continuar nesta terra. Restaura, Pai. Sem a fé e sem a confiança em Ti, ó Pai, nós não fazemos nada. Por isso, ó Deus, eu quero nesta noite abençoar o Teu povo, e que o Senhor dos Exércitos continue guerreando conosco todos os dias. No nome santo de Jesus. Amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.